Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você um guia, um passo a passo, que é prático, para que você consiga sair do convênio de forma inteligente. Sem romantizar, esse processo é um processo sério e que pode colocar em risco a sua carreira se feito da maneira inadequada. Olá, eu sou Lucas Fonteles, fisioterapeuta, quiroprata, osteopata e professor. Atuo há mais de 8 anos na fisioterapia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que sair dos convênios não é uma decisão, é uma consequência. Eu acho que você pode achar essa frase até meio estranha, tá? Porque normalmente as pessoas elas procuram um vídeo esperando uma lista de passo a passos, né? Do tipo, primeiro faça isso, depois faça aquilo, tá? E no final, cancele todos os convênios, tá? Mas não é assim. A realidade da carreira de um profissional, né? Ela é muito mais complexa do que isso. Na minha opinião, o maior erro é tratar a saída dos convênios como um objetivo fim. Porque quando você faz isso, parece que toda a sua atenção fica voltada para aquilo, tá? E que deseja abandonar e não para aquilo que você precisa construir. Então a pergunta não deveria ser como eu saio dos convênios. A pergunta deveria ser como eu construo uma carreira que não dependa deles. Então perceba que isso vai mudar totalmente o seu raciocínio. Vou trazer aqui um exemplo de 2 fisioterapeutas. Imagina que o primeiro, ele decide que está cansado dos convênios. Ele vai lá, rompe os seus contratos, aumenta o valor das suas consultas e espera que os pacientes particulares apareçam. Tá? O possível resultado, muitas vezes, é que a agenda vai estar vazia, com zero segurança financeira e uma pressão enorme para voltar atrás na decisão. O segundo profissional, ele continua atendendo por convênios, por enquanto, mas ele começa a construir um caminho paralelo. Ele melhora seu posicionamento, organiza a sua rotina, a sua agenda, entende melhor como funciona o mercado do local que ele está, fortalece a sua comunicação e cria condições para que aos poucos os pacientes particulares passem a representar uma fatia cada vez maior de sua receita. Os 2 fisioterapeutas queriam chegar no mesmo lugar, mas um deles decidiu construir uma ponte antes de atravessar um rio. E é exatamente assim que eu enxergo como deve ser esse processo. Sair dos convênios não é pular de um lado para o outro, mas sim construir uma transição. E toda transição precisa de planejamento. Então existe uma frase muito conhecida na administração que ela fala sobre que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Na fisioterapia ocorre a mesma coisa, tá? Por isso, o primeiro passo não é cancelar contratos, mas sim entender qual é a sua realidade. Você sabe quantos pacientes de convênio você está atendendo por semana? Sabe quando cada convênio está representando no seu faturamento mensal? Você sabe quanto é que sobra, de fato, depois de considerar deslocamento, custo, né, gastos com burocracia, tudo aquilo que faz parte da sua rotina? Tá? Porque muitos profissionais acreditam que determinado convênio é indispensável, simplesmente porque ele vai ocupar uma boa parte ali da agenda. Tá? Mas a agenda lotada, ela não significa necessariamente rentabilidade. Às vezes, aquele convênio que mais ocupa horários é justamente o que está menos contribuindo para o seu crescimento, o crescimento da sua carreira. Se você não conhece esses números, então vai terminar que qualquer decisão baseada vai ser apenas na tua sensação, no teu sentimento. Então, antes de pensar em sair dos convênios, você precisa enxergar a sua carreira como uma empresa. Não para perder o lado humano da profissão, não é isso, tá? Mas para garantir com que ela continua existindo daqui a 5, 10 ou 20 anos, enfim, tá? Porque é muito difícil tomar boas decisões quando você não sabe exatamente onde está pisando, tá? E é justamente por isso que toda mudança, uma mudança consistente, ela precisa começar pelo diagnóstico. Entender de fato a raiz, a origem dos problemas que você tem, se o convênio é a saída, se ele pode contribuir, e assim você vai estruturar em cima desse diagnóstico uma estratégia. A partir do momento em que você entende a sua realidade, o próximo passo ele deixa de ser olhar para os convênios e passa a ser observar o mercado. Porque no fundo, você não deixa um convênio quando decide, mas sim você vai pensar em deixar quando outras oportunidades começam a surgir de forma consistente. E é aqui que muitos fisioterapeutas vão ter uma confusão, né? Vão se perder, porque a princípio eles podem acreditar que precisam abandonar os convênios para depois construir uma carteira de clientes particulares. Na prática, é exatamente o contrário. Primeiro você fortalece os atendimentos particulares para aos poucos, depois, os convênios deixarem de ser, pouco a pouco, indispensáveis. Tá? É uma mudança lógica. Em vez de você retirar uma fonte da receita, você cria uma nova fonte, tá? E nessa nova fonte, ela tem que ser alimentada até que seja capaz de sustentar uma parte cada vez maior da sua carreira. E isso exige uma pergunta muito importante, que é: por que um paciente deveria escolher pagar uma consulta sua se ele pode fazer pelo convênio? É uma pergunta que incomoda, claro que incomoda, mas ela precisa ser respondida, porque a resposta
não está no preço, está no valor. Quando alguém decide pagar por um atendimento particular, normalmente ele não está comprando uma sessão de fisioterapia, um atendimento, mas ele compra confiança. Ele está investindo dinheiro, tá? Ele está comprando a sua atenção, ele está comprando ali uma experiência diferente. Então ele compra uma sensação de que existe um plano de tratamento pensado para ele, né, para a realidade dele. E é por isso que a transição, ela começa muito antes da primeira consulta particular. Ela começa na forma em como você se comunica no seu trabalho. Você precisa ser reconhecido por alguma coisa. Não basta você ser mais um fisioterapeuta no mercado. O mercado não vai recompensar quem consegue resolver qualquer coisa, mas sim quem consegue resolver problemas específicos para públicos específicos. Talvez você queira ser lembrado por um tratamento de dor lombar, ou com uma reabilitação esportiva, como saúde da mulher, né, tratamento uroginecológico, ou neurologia, fisioterapia respiratória, enfim. O importante é que se exista ali uma clareza. Quando você é conhecido por resolver um problema específico, então o paciente ele vai começar a procurar apenas disponibilidade. Ele começa a procurar você. Essa mudança, ela reduz aos poucos a dependência dos convênios. Outro ponto importante é aprender a valorizar a experiência do paciente. Muitas vezes, dois profissionais que são de conhecimento técnico semelhante, eles podem entregar experiências completamente diferentes. Um atende com pressa, olha pro relógio, enfim, ele explica pouco, encerra a sessão e pronto. Outro pode escutar mais o paciente, investigar, orientar, demonstrar segurança, responder às dúvidas, tá? E faz o paciente sentir que existe um caminho claro para que ele se recupere. Então, qual desses profissionais vai ser mais indicado? Tá? Qual deles tende a justificar melhor o preço pelo atendimento particular? Então, perceba que muitas vezes não depende de técnicas milagrosas, mas sim da forma como o paciente percebe o seu cuidado com ele. E existe outro detalhe, tá, que faz muita diferença, tá, que é o relacionamento. A grande parte dos fisioterapeutas, eles concentram toda a sua energia em buscar pacientes novos e acaba esquecendo de cuidar daqueles que já confiaram no seu trabalho, tá? Esquece de trabalhar a parte da fidelização. Então, um paciente satisfeito, ele pode voltar quando ele precisa, tá? Ele pode indicar familiares, pode recomendar para amigos, enfim. Tá? Ele vai falar, vai comentar, né, sobre a experiência que teve com você nas redes sociais, ou para outras pessoas. Ele pode até ser um paciente que fortalece a sua reputação, sem que você precise investir um único centavo. Mas é assim que uma carreira vai ficando, pouco a pouco, menos dependente dos convênios. Não é por causa de uma decisão isolada, tá? Mas porque você construiu agora um sistema que ele é capaz de gerar oportunidades continuamente. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo, que é a pergunta que nunca foi, na verdade, a pergunta nunca foi como sair dos convênios, mas sim como se tornar um profissional que não precisa depender exclusivamente dos convênios. Quando você começa a responder essa pergunta todos os dias, a transição ela deixa de ser um salto de fé, um salto no escuro, e passa a ser uma consequência natural de uma carreira que você está construindo pouco a pouco. Se esse vídeo fez sentido para você, então quero te fazer um convite. Não apenas assista esse conteúdo e siga a sua rotina da mesma forma. Escolha ali uma ideia do que você percebeu, do que a gente conversou hoje e coloque em prática no seu dia a dia, na sua carreira. Aproveita então também para me contar aqui nos comentários qual foi ou qual é o maior obstáculo que você enfrentar hoje para depender menos dos convênios. Eu faço questão de ler todas as respostas porque elas também vão me ajudar a produzir novos conteúdos e que vão fazer realmente a diferença na nossa profissão. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana eu vou compartilhar conteúdo sobre fisioterapia, gestão, posicionamento, crescimento profissional, sempre com o objetivo de que você consiga construir uma carreira cada vez mais sólida, valorizada e principalmente com mais liberdade. Meu muito obrigado por você ter assistido até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.